Hoje é dia de falar em um dos conceitos mais misteriosos que a gente vê pela primeira vez, ainda na escola, que vocês vivem pedindo para eu explicar. O que é realmente um determinante. Olá, meu nome é Daniel Nunes, você está no Tem Ciência e nesse vídeo a gente vai falar sobre determinante. Na escola você aprende da seguinte maneira. Pega primeiro uma matriz, depois faz umas contas estranhas usando as entradas dessa matriz e tá aí o seu determinante. Memoriza esse filho da matriz e fim. Só que na história da matemática, a ideia de determinante veio muito antes da ideia de matriz, muito antes mesmo. Os gregos foram os ases da antiguidade quando o assunto era geometria, mas na álgebra eles patinavam. Com toda certeza foi assim por um problema que os gregos tinham com notação para números. A gente não é bem apresentado aos números gregos, mas conhecemos bem os números romanos. E a gente sabe a porcaria que eles são para fazer contas, pois os números gregos eram tão ruins quanto. Acontece que, bem longe dali, na China antiga, havia um sistema de numeração muito mais inteligente, baseado em contagem de cordinhas, e que funcionava muito melhor para fazer contas. Não à toa, a China desenvolveu bem a álgebra, e uma das coisas que os chineses gostavam de fazer era estudar sistemas de equações lineares. Ah, mas quem que não gosta disso, né? Na nossa notação moderna, um sistema linear n por n é aquele que possui n equações e n incógnitas, e foi nesse contexto que surgiu a primeira ideia de determinante. Dizia-se que um sistema era determinado se ele possuísse uma única solução. É o caso desse sistema, que só tem uma solução. A outra opção era o sistema ser indeterminado, quando ele não tinha solução ou quando tinha várias soluções diferentes. Por exemplo, esse sistema aqui não tem solução porque o lado esquerdo da segunda equação é 2 vezes a linha de cima, mas em cima o resultado dá 1, enquanto embaixo dá 0, daí é impossível de resolver. O determinante, então, era apenas algo qualitativo naquela época. Cerca de 2000 anos depois é que foi surgir uma abordagem quantitativa para o determinante. De forma independente, no final do século XVII, o japonês Seki Takakazu e o alemão Leibniz perceberam que sistemas de equações lineares podiam ser resolvidos usando algo muito parecido com o determinante moderno. Olha só quanto tempo a humanidade teve que esperar até o determinante deixar de ser uma coisa qualitativa para se tornar um número, algo quantitativo. Foram 2000 anos de espera. Fala aí, você ia aguentar esperar esse tempo todo? Ainda mais sem uma underwear da Insider? Rapaz, a minha vida mudou depois que eu conheci a cueca da Insider. Não é o tipo de coisa que a gente fica mostrando por aí, mas que diferença! É a cueca mais confortável que eu já vesti na vida. Mudou a minha definição do que é ser confortável. Ela não fica subindo ali, enrolando na perna, não. Ela veste que é uma maravilha. Além de confortável, é antibacteriana, é respirável, é ultra durável e não aperta. Conforto vem em primeiro lugar. E se você é louco por conforto, mas também é louco por desconto, aproveita que as underwears da Insider estão em plena Black Friday nesse exato momento. Tanto as peças masculinas quanto as peças femininas. E como é que faz para aproveitar isso? Usando o cupom TEMCIENCIABF, você acumula com as ofertas que já estão no site da Insider e pode chegar a até 40% de desconto. Não dá para ficar de fora. E se você clicar direto no link da descrição ou do comentário fixado, o cupom já entra automaticamente e você só precisa se preocupar em escolher as peças. O caminho para você também mudar a sua definição de conforto vai ficar ainda mais simples. Beleza, então, ao invés de ver a forma rudimentar de determinante numérico do Takakazu e do Leibniz, vamos logo avançar para meados do século XVIII, quando Gabriel Cramer compreendeu perfeitamente o que estava em jogo e descobriu a sua famosa regra de Cramer. Aqui sim vale a pena a gente gastar um tempinho. Vamos ver como a gente chega nessa regra partindo de um caso simples de um sistema 2x2. 2 equações e 2 incógnitas. Imagina que o sistema é bem geral. As incógnitas são x1 e x2, e os coeficientes das equações são esses números ais. Eles recebem essa numeração meio esquisita, mas isso é porque a gente já está olhando isso com a nossa malandragem moderna de enxergar tudo em termos de matrizes. Com essa ideia, o termo A e J
é aquele que vai na linha I e coluna J da matriz. Por exemplo, A12 está na primeira linha e segunda coluna. Só que não vamos nos iludir com isso não. Na época do Cramer, matrizes ainda não existiam. Então, vamos ter em mente que isso aqui é só para auxiliar a gente, criaturas modernas, a compreender um pouco mais rápido como os antigos descobriram as coisas. Muito bem, o nosso objetivo é resolver o sistema. Repara que se a gente multiplicar a primeira equação por A22 e a segunda por A12, depois subtrair uma da outra, algumas manipulações algébricas depois vão nos levar numa expressão fechada para x1, fazendo uma estratégia quase idêntica, só que agora multiplicando a primeira linha por A21 e a segunda por A11, a gente chega numa expressão para x2. Agora repara numa coisa, nessas duas expressões o denominador é igual. Se você se lembrar da nossa matriz com os A's, vai ver que esse denominador é exatamente o determinante da matriz. Essa era a quantidade recorrente que Leibniz e Takakazu notaram que apareciam de maneira recorrente na resolução de sistemas lineares. Agora repara numa coisa interessante. Se a gente trocar a primeira coluna da matriz pelos termos do lado direito do sistema de equações, o numerador para a fórmula do x1 vira exatamente o determinante dessa matriz. E para o x2, o numerador é o determinante da matriz, trocando agora a segunda coluna pelos termos em y. Essa é a famosa regra de Cramer. Com a nossa notação moderna e olhando para um sistema simples 2x2, parece bem bobo isso aqui. Mas o que o Cramer fez foi deduzir a regra para o caso geral n por n, que é quando os determinantes ficam realmente complicados. Por exemplo, olha só como seria a solução para o caso 3x3. É bem mais cabeludo. Daí para frente fica realmente intratável ficar escrevendo tudo de forma aberta. Então, nesse ponto da história, determinantes eram essas expressões algébricas envolvendo coeficientes que apareciam durante o processo de resolver sistemas lineares e que ficavam cada vez mais complicadas conforme o sistema aumentava de tamanho. Era algo puramente algébrico e deve ser esse o conhecimento sobre determinante que você se lembra da escola. Até que veio o século XIX. Esse foi um século muito importante para a matemática, em que o rigor da Grécia Antiga foi retomado e várias áreas passaram por um grande refinamento teórico. Foi nessa época que surgiu a ideia de matrizes e a sua conexão com a ideia de transformações lineares. Vamos pensar no plano cartesiano. Cada ponto do plano pode ser pensado como a ponta final de um vetor que começa no ponto 0, 0. A gente pode somar vetores e obter um novo vetor. É só somar coordenada a coordenada. Também dá para multiplicar um vetor por um número escalar e obter um novo vetor. O plano com essa estrutura de soma e multiplicação por escalar forma então um espaço vetorial. E uma transformação linear é uma função que leva esse espaço de vetores em outro, ou seja, ele leva vetores em vetores. Só que além disso ela é linear. Isso significa que t de u mais v é a mesma coisa que t de u mais t de v. Ou a transformação da soma é a soma das transformações. Da mesma forma, a transformação da dilatação, que é esticar ou encolher, é a dilatação da transformação, ou seja, t de alfa u é alfa de t de u, onde alfa é um escalar qualquer. Eu não vou repetir os detalhes aqui, mas no outro vídeo a gente já mostrou como que uma matriz está associada a uma transformação linear. Essencialmente, o que acontece é que a primeira coluna da matriz diz qual será a imagem do primeiro vetor da base canônica, aquele que tem a primeira coordenada igual a 1 e as outras 0. A segunda coluna é a imagem do segundo vetor canônico, a terceira do terceiro e por aí vai. No caso de dimensão 2, no caso do plano, a primeira coluna é a imagem de 1, 0 e a segunda é a imagem de 0, 1. É nesse contexto que entra em cena Cauchy, um dos matemáticos mais importantes do século XIX. Ele percebeu que os determinantes traziam uma informação a mais a respeito de transformações lineares. Uma informação que não era meramente algébrica, uma informação geométrica. Tem uma coisa a mais que você pode fazer em espaços vetoriais, que é conhecido como produto interno. O produto interno é um tipo diferente de multiplicação entre vetores, em que você soma o produto coordenada a coordenada. O resultado não é um vetor, e sim um número.
No plano, quando você faz o produto de um vetor por ele mesmo, o resultado é a soma dos quadrados das suas coordenadas. E se você se lembrar do teorema de Pitágoras, vai ver que isso é o quadrado do comprimento do vetor. Esse comprimento a gente chama de módulo e denota com duas barrinhas em volta do vetor, ou seja, o módulo é a raiz quadrada do produto interno do vetor por ele mesmo. Mas tem uma outra coisa crucial sobre o produto interno, é que ele tem relação com o ângulo entre dois vetores. E como é que é isso? Repara que os vetores subentendem um triângulo. O lado que falta do triângulo tem medida igual ao comprimento do vetor A menos B. Se você explorar a famosa lei dos cossenos, algumas manipulações algébricas depois vão fazer você concluir que o cosseno do ângulo θ entre os vetores A e B é o produto interno A por B, dividido pelo módulo de A vezes o módulo de B. E essa mesma expressão vale também em dimensão 3 ou em qualquer outra dimensão, porque sim, essas coisas se generalizam para dimensões maiores. Mas a gente vai ficar aqui no mundo plano, que é o mais fácil de visualizar. Ok, então, o que o Cauchy fez? Ele percebeu o seguinte: os vetores A e B subentendem um paralelogramo. A área desse paralelogramo é a base A vezes a altura, que vale o módulo de B vezes o seno de θ. Usando a expressão para o cosseno e a identidade fundamental da trigonometria, você descobre que essa área é a mesma coisa que o módulo do determinante da matriz formada pelos vetores A e B nas colunas. Ou seja, o determinante diz como que a área do paralelogramo canônico, aquele de tamanho 1, estica ou encolhe após a transformação linear. E essa mesma ideia vale em dimensões maiores também. O determinante diz como varia o volume de um paralelepípedo após sofrer uma transformação linear. E o conceito se generaliza em dimensões maiores também. Essa foi uma descoberta muito legal, porque colocou a geometria na jogada e deu um significado mais interessante para o determinante, que até então era só um termo algébrico que aparecia na hora de resolver sistemas lineares. Bem legal, mas não é tudo. O lado geométrico do determinante ainda não diz exatamente o que ele é. Isso só foi possível no final do século XIX, após o trabalho de Peano e subindo um degrau a mais no nível de abstração. Peano ficou famoso pelos seus axiomas de Peano, usados para construir os números naturais e colocar a álgebra numa base matemática mais rigorosa, seguindo o hábito dos seus contemporâneos, que estavam ali preocupados com esse tipo de coisa. O que o Peano fez para a nossa história foi definir de maneira extremamente precisa o que realmente significa um determinante. E ele fez isso voltando para o lado da álgebra. A definição dele é bem técnica, só que ela permite descobrir com muita facilidade as propriedades mais básicas do determinante e entender a maneira como ele é calculado em qualquer dimensão. Dizem que definições difíceis servem para transformar os teoremas em coisas mais fáceis de provar. Você varre a dificuldade para o tapete das definições, ao invés de trabalhar com definições fáceis e provas muito difíceis. Pois bem, como é que o Peano fez? Lembra da conexão entre matrizes e transformações lineares? O Peano começou a explorar essa ideia de linearidade em 3 níveis diferentes, até chegar em um certo tipo de linearidade que representava perfeitamente o que era um determinante. Na visão do Peano, que é a maneira moderna como a gente define um determinante, eles são nada mais, nada menos que uma forma multilinear alternada. E a missão do resto desse vídeo é entender o que cada um desses termos quer dizer. Primeiro, uma função linear. Antes a gente viu transformações lineares, que levavam vetores em vetores e preservavam a linearidade. Uma função linear é parecida, só que a diferença é que a imagem não é mais um vetor, e sim um número. Então uma função linear toma valores nos números reais e é tal que f de u mais v é f de u mais f de v, e também f de alfa u é alfa f de u. Assim como acontece com a transformação linear, para conhecer uma função linear, é só saber o seu efeito sobre os vetores canônicos. No caso do plano, basta conhecer f de 1, 0 e f de 0, 1. E se você chamar um vetor com essas coordenadas de b, vai ver que f de u é o produto interno de b com u. Qualquer função linear sempre vai ser dessa forma, mesmo em outras dimensões. Ela é o produto interno com algum vetor. Esse é o nosso nível 1. Vamos ao nível 2.
Ao invés de uma transformação linear, a gente poderia ter uma transformação bilinear. Nesse caso, a função pega dois vetores e leva em um número. E se você mantiver um dos vetores fixos, a função é uma função linear em relação ao outro vetor, exatamente como a gente viu no nível 1. Agora, a função bilinear fica determinada através de uma matriz que depende dos vetores canônicos, chamando essa matriz de B, e lembrando que ela é uma transformação linear, f de uv vai ser igual ao produto interno de u com bv. Se você não pescou isso muito bem, dá uma olhada no vídeo sobre produtos de matrizes, que vai ajudar a digerir isso daí melhor. Então, no final das contas, a forma bilinear tem uma carinha que depende de uma matriz. A gente poderia ter formas multilineares, principalmente em dimensões maiores. Por exemplo, uma forma trilinear no espaço. A lógica é a mesma. Fixadas as demais coordenadas, a função é linear na coordenada que sobrou. E esse foi o nosso nível 2. Agora o nível 3. É no terceiro nível de abstração que a gente chega na forma multilinear alternada. E o que é isso? É uma forma multilinear onde a mudança de posição de dois vetores no argumento faz a função mudar de sinal. Permutou, muda o sinal. No caso fácil de uma forma bilinear alternada no plano, isso significa que f de uv é igual a menos f de vu. A primeira conclusão óbvia é que f de u é zero, não importa quem seja o u. Então, pensando nos vetores canônicos e chamando de E1 ao vetor 1, 0 e E2 ao vetor 0, 1, a conclusão é que f de E1 é 1 e f de E2 é 2 são ambos zero. E que f de E1 é 2 é menos f de E2 é 1, ou seja, chamando de f de E1 é 2 de B, a matriz Bzão vai ser 0, B, menos B, 0. E aí, se você calcular o valor de f de uv, vai ver que isso dá B vezes o determinante de uv, ou seja, qualquer forma bilinear alternada no plano é múltipla do determinante. Isso faz do determinante uma forma bilinear alternada. De um modo geral, em qualquer dimensão isso vai se repetir. Em dimensão n, qualquer forma n linear alternada é uma constante vezes o determinante, ou seja, um determinante a menos de um fator multiplicativo é a única forma multilinear alternada que existe. E ele é a forma mais natural de todas, aquela que, calculada ordenadamente nos vetores canônicos, dá exatamente 1. Essa é precisamente a verdadeira natureza do determinante, e sua definição complicada como uma forma multilinear alternada é o que torna fácil provar as suas propriedades principais e entender alguns de seus efeitos. Por exemplo, o papel do sinal do determinante. Quando o sinal troca, é porque ocorreu uma quantidade ímpar de permutações entre os vetores. O determinante de E2 é 1 é menos 1. Isso porque a matriz associada representa uma transformação na qual os eixos invertem de papel. A gente diz que houve uma mudança na orientação do plano, como se tudo tivesse ficado espelhado. Então, o valor absoluto do determinante diz o quanto o espaço estica ou encolhe numa transformação linear, e o seu sinal diz o que acontece com a orientação do espaço, se ela se mantém ou se ficou espelhada. Essas propriedades mais geométricas do determinante são o que fazem dele peça fundamental para a generalização do cálculo para mais dimensões e para espaços mais gerais. Uma viagem que fica cada vez mais abstrata, saindo do mundo euclidiano e chegando até a loucura dos espaços curvos, mas também fica cada vez mais bonita. Mostrar como as coisas realmente são e contribuir para revelar a sua verdadeira beleza estão entre os objetivos dos cursos do Tem Ciência. Até o momento da gravação desse vídeo, já estava disponível o Dominando Cálculo, uma forma diferente e diferenciada de aprender a matéria mais importante da matemática do ensino superior, começando ainda pela reformulação da sua base do ensino básico. Clica no link da descrição para saber mais sobre os nossos cursos. Pode ser que, no momento em que você esteja assistindo esse vídeo, já tenha outros cursos disponíveis também. E muito obrigado aos membros do canal e não se esqueça de deixar o like, se inscrever e até o próximo vídeo.